Então vamos começar a nossa série, né, nossa caminhada aí pelos arcanos maiores. E eu vou começar pelo mago, não vou começar pelo louco. No finalzinho eu explico por quê. Vamos começar por este cara aqui, ó, pelo mago. O que será que esse mago tem a nos dizer? Eu estou utilizando o deck do Arthur Waite. Eu gosto muito de usar o de Marcélia, também gosto de usar um que eu tenho, o The Classic Tarot. Mas hoje eu vou usar para ilustração o do Waite, tá? Eu não vou trazer aqui símbolos e significados para os desenhos aqui, né? Para cada cenário dele aqui eu não vou utilizar, porque eu tenho um entendimento que se tem um tarô de fulano, tarô de cicrano, tarô de beltrano, é porque cada um colocou dentro daquele arcano o que ele entende, né? O que ele acha que aquele arcano é ou que deveria ser, pelo menos. Então eu não vou trazer aqui uma explicação do tarô do Waite, mas sim o conceito do mago, né? Então o mago, ele é o primeiro arcano, né, o número 1. Então ele é o primeiro arcano. Para muitos o tarô ele vai ser de 22 arcanos, sendo que o mago seria o segundo, contando pelo louco, né, sendo o louco número 1. Então muita gente vai entender que o tarô tem 22 arcanos e o mago sendo o segundo arcano. Eu compactuo da ideia do arcano louco, ele ficar livre, porque ele transita entre os outros 21 arcanos, né? Então, para mim, ele é o zero, é aquele arcano que zero somado a qualquer outro não vai dar nenhuma soma além, né? Então, o louco com o mago não vai dar um 2, ele vai dar então ou um 3, né? Ele vai dar 1, então vai ser a ideia do louco entronizado ou sintetizado com a energia do mago. Então assim eu consigo entender de uma melhor forma, e é assim que eu utilizo para os meus atendimentos e consultas. Bom, então vamos entender aqui então o mago, né? Qual que seria este arquétipo do mago, né? Todo mago, primariamente, ele tem o quê? Inteligência, ele tem conhecimento. Então todo mago ele é inteligente, ele tem conhecimento, ele foi atrás, ele buscou informações. Então o mago, para mim, esse arcano do mago, ele vai falar sobre uma pessoa inteligente, que tem habilidade, né? Não adianta nada eu ter todos os elementos, todos os recursos para iniciar uma magia se eu não tenho habilidade, não tenho destreza, até mesmo conhecimento para fazer. O que adianta eu ter um livro, né, um grimório ali, cheio de anotações ou de receitas de poções mágicas, vamos assim entender, se eu não tenho habilidade, destreza para manipular e manusear os elementos, né? Então não adianta nada. Então, para mim, é um arcano que vai falar sobre habilidade, sobre capacidade e inteligência, né? É um arcano que vai falar para a gente de uma pessoa, se for representar, que ela tem várias habilidades. Eu gosto de trazer para este arcano, agregar aqueles músicos, né, multi-instrumentistas. Ele canta, ele toca baixo, ele toca teclado, ele toca bateria. A gente pode encontrar aqui o Júnior, né, que ele é multi-instrumentista, então ele tem essa habilidade com todos os instrumentos musicais. E não só, claro, o músico, a gente tem também várias outras profissões que aqui se encaixa também, que para mim a gente pode enxergar até o cozinheiro, né? Aquele que manipula todos os elementos para trazer um produto final, né? Então aquele que vai fazer um prato mais elaborado, ele minimamente vai ter ali 3, 4 ingredientes para fazer aquele prato, né? Para juntar, é toda uma alquimia de sabores, se a gente for pensar. Nessa palavra alquimia, eu me apoio para a próxima ideia para este arcano, que seria o ser alquímico, né? Agora falando um pouco mais profundo, o ser alquímico interno, né, onde eu sei dosar exatamente as medidas e porções e proporções para dar um produto exato. A grande temática dos alquimistas é transformar o chumbo em ouro, né? Então, dentro desse pensamento, transformar algo sem valor, né, ou algo bruto, em algo valoroso e lapidado, né, em algo de extremo valor. Internamente seria isso, trabalhar os nossos valores éticos e morais para trazer de uma pedra bruta, né, algo bruto, rude ou até mesmo, aliás, rudimentar, né, para algo valoroso, primoroso e primordial. O mago, ele vai trazer, então, a maioria dos arcanos do mago, não vou dizer todos porque eu não vi todos os decks, ele vai trazer os elementos, né, os naipes menores, paus, copas,
ouros e espadas. Então, ele vai ter os 4 elementos. Então, o mago é aquele que domina os 4 elementos. Sendo um mago de si mesmo, a gente tem a condição de acessar e saber utilizar essas 4 energias dentro da gente. Fala magia, a palavra magia, né, ela tem essa questão da mágica e remete ao lado desafiador deste arcano. Então seria o engano, né, o iludibriar, o trapacear, seria o passar as pessoas para trás, porque a magia nada mais, nada menos, né? Os mágicos hoje, a gente vamos dizer assim que nenhum mágico tem um poder supernatural, né? Sobrenatural, aliás, a palavra é sobrenatural, para fazer um desaparecimento. Ele simplesmente ele usa de recursos de engano, né? Ele vai trapacear a nossa mente. Ele pega um objeto, coloca na mão, de repente ele desaparece. Na verdade, esse objeto está em outro lugar. Então, em cima da ideia de mágica, a gente vai encontrar a enganação, né? A trapaça, o ludibriar ou ludíbrio, né? A própria ilusão que se tem de um assunto. Não necessariamente, no meu ponto de vista, uma ilusão propriamente dita, né? Mas sim algo criado. Dentro dessa ideia de criado, a gente vê então as criações, né? Já estou transitando entre positivo e negativo para poder falar de uma forma mais abrangente. A gente vai trazer muito das criações. Então o mago, ele cria na sua porção fluente, a sua porção positiva, a gente vai ver essas criações boas, essas boas criações, essas boas, vamos dizer assim, aquele prato do cozinheiro que ele acerta no tempero, ele acerta no condimento, né? Ele acerta as proporções de cada ingrediente, de cada item. Agora, as criações que não são boas é quando há um descompenso. Ele põe muito sal ou põe muito açúcar, então fica muito salgado ou muito doce, ou sem, né, o sabor, ou muito mais farinha numa farofa, enfim, só trazendo um exemplo. Então seria as criações que não são boas, né? Então, dentro disso, o que a gente está criando para nós mesmos, né? O que a gente está trazendo, quais são as criações, qual a causa, ou o que nós estamos causando para nós mesmos, o que nós estamos realizando. É um arcano que ele é extremamente ativo, né? É o número 1. É o primeiro. A gente vê que o 1 ele tem até uma representação do falo, ele ostenta um bastão, né, que muita gente pode entender como uma baqueta, uma varinha, como um regente de orquestra, né? Então, dentro desse aspecto, a gente vê o mago, então, muito ligado às criações ativas, né? Então, seria ele o ser ativo, aquela profunda fecundidade, aquela inúmeras possibilidades, aquelas inúmeras criações que a gente pode ter dentro de uma situação. Eu não vou ficar aqui dando mancia do arcano, esse arcano desafiador é isso, esse arcano negativo é isso. Não vou, porque a ideia dessa caminhada que eu estou propondo é desenvolver alguns conceitos, né? Porque o mago ele não é somente as criações, as próprias criações do mundo, é a criação que a gente cria, é o que a gente faz. Eu quero trabalhar o conceito do mago, né? O que você está criando para você mesmo? Você cria as suas próprias possibilidades, né? Ou depende das criações do outro? Eu crio as minhas próprias coisas, né? Eu sou o autogerado. A letra hebraica deste arcano é Aleph, que uma das suas traduções é o autogerado, aquele que se cria, né? Simplesmente ele cria e se recria. Então é um arcano ativo de grande criatividade e de um poder de invenção muito grande, né? Então é um arcano que a gente fala, que eu posso dizer que ele não é a fertilidade em si, mas é um arcano que mostra o ser fértil, né? O ser de inúmeras possibilidades. Seria então o homem. A gente pode entender também como o homem, aquele que traz juntamente com o óvulo, né? Ou seja, a mulher, a condição de fecundar. E a gente vai ver isso onde? Dentro do próximo arcano, que é a sacerdotisa. Tanto que é o 1 mais 1, né? É o 2. A sacerdotisa como segundo arcano a gente vê. Então, essa junção desses opostos, né? Então a gente vê o que? A potência criadora, a virilidade masculina dentro do arcano do mago, agora unido com o que? A parcela feminina da mulher, ligado à fecundação. É um conceito que a gente vai trabalhar
mais no arcano da sacerdotisa. Voltando para o mago, então ele vai trazer para a gente essa habilidade, essa força ativa e criativa dentro de cada um. Como arquétipo, é isso que o mago trabalha, né? Agora vamos analisar a imagem, a gente consegue ver essa postura típica, né, em todos os decks, onde ele aponta para cima e aponta para baixo. O que seria isso? Então, captar as emanações divinas por este bastão, depositá-las onde? Na Terra. Também a gente pode contar a lei hermética, o que é em cima é como está embaixo e vice-versa. Então, essa questão da ligação entre o superior e o inferior, né? Essa lei tem uma lei, o nome propriamente da lei hermética, me falhou a memória aqui, mas a gente vai conversando, eu vou trazer a correspondência, a lei da correspondência, assim como é em cima, tudo como é embaixo, né? A gente encontra até aquela passagem onde Jesus diz que Pedro, tu és Pedro, que sobre ti edificarei a minha igreja, e o que ligares embaixo será ligado na terra. Então a gente vê esse conceito presente no mago. Se a gente for observar, a roupa dele é vermelha, né? Então vermelho fogo, tem essa ideia da criação, daquele boom, tive uma grande inspiração, uma grande ideia. E a roupa branca, né? A túnica branca aqui por dentro tem a ver também com a pureza. A mesa quadrada, o quaternário da terra, então o terreno, né? Trazendo as emanações do espírito para a terra. Então dessa forma a gente consegue trabalhar mais a ideia do mago. Então vamos tentar puxar essa energia do mago para dentro da gente, né? O que eu estou criando que é verdadeiro, o que eu estou criando que não é verdadeiro, eu estou sendo uma boa criação para as pessoas, né? Então eu faço coisas boas para as pessoas, eu crio coisas boas para o meu próximo. O que eu estou criando, o que eu estou me alimentando? Haja vista que o mago, ele, além do alquimista, eu gosto de dizer também que ele é aquele grande médico ou aquele grande profissional da farmácia, de manipulação, né? O que eu estou manipulando para mim mesmo? Qual elixir que eu estou fazendo para eu mesmo tomar? É o elixir da vida ou da morte? É o remédio ou é o veneno? Então o convite para a gente pensar sobre esse arcano é que muitas das vezes as nossas próprias criações é que nos coloca doente e também nos coloca curado. Então, dentro desse pensamento, vamos imaginar aí o que eu estou criando dentro de mim para que eu possa me alimentar. É o meu remédio ou o meu veneno? Né? Haja vista que também a gente consegue entender que o nosso próprio fel, né? E isso muito relacionado a veneno vai depender da proporção, a proporção do remédio que eu tomo. Se eu crio a minha alegria para eu ser uma pessoa melhor, será que eu, criando muita alegria para mim, eu não posso correr o risco de ficar viciado nessa alegria, né? E não conseguir ver a realidade, e não conseguir ver o que é fato, né? Por romantizar muito as coisas. Então é uma forma de pensar. Então este arcano aqui é uma mancia, né? Uma leitura, ele vai nos falar muito dessas criações, dessa inteligência, de habilidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar para a palavra-chave desse arcano. Habilidade, sabedoria, inteligência, maestria, astúcia, é a palavra que traz este arcano, várias possibilidades, né? Então tá aí o jogo das constantes variáveis em movimento. Agora, negativo, a gente tem a mentira, a invenção, aquela coisa que cria para o mal, né? As más criações, a enganação, trapaça, o não querer criar, né? Então a inação seria este movimento lento ou até mesmo não querer se movimentar, tem muito a ver com este arcano também. É um arcano que eu poderia dizer que é do elemento fogo, no meu ponto de vista, tá? Pode ter alguém que discorde. Se você concorda, dê aí o seu posicionamento. Se você discorda também, coloca aí para a gente debater. Então é um arcano que dá o início, né? Então ele tem esse elemento ígneo. Então por isso eu me apoio nesse entendimento que é um arcano fogo, né? Então
essa ação, essa ignição, porque é quem começa as coisas, né? É no mago onde as coisas são criadas. Gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito interessante, que a gente vê aqui no mago uma parcela de Deus. Sim, eu consigo ver uma parcela do Criador aqui no mago, porque a gente tem os 4 elementos, ó: fogo, terra, água e ar. E aí quando a gente vai lá na Bíblia, lá no Gênesis, né? Como um livro que ele vai falar sobre essa criação, conforme uma criação cristã judaica ou judaica, que Deus disse, né, que no meio do caos, Deus disse: haja água, haja luz, né? Então fogo, né, o sol, haja luz, que haja água, então a formação de mares e oceanos, que haja uma porção de terra separando e que haja espaço entre os firmamentos, o ar. Então aqui a gente vê os 4 elementos da criação: terra, água, fogo e ar, e isso nos mostra como nós somos tão parcela dessa criação divina, né? Dentro de um conceito do mago, porque nós temos esses 4 elementos dentro da gente. O fogo nas nossas ações, atitudes, estímulos e vontades. A terra na forma como a gente realiza as coisas, a forma que a gente densifica, né? E até mineral, a gente está falando agora de terra, mesmo mineral está dentro dos nossos ossos. A gente vê água, né, nas nossas emoções, os nossos líquidos, né, os nossos fluidos corporais. A gente tem aí necessidade de tomar água. 70 a 85% do nosso corpo é composto por água, o nosso sangue é líquido, então a gente vê essa água. O ar, a gente vê essa questão da nossa ideia, do nosso intelecto, o próprio oxigênio que a gente respira, né, o nosso ar, que a gente tem que respirar para constantemente, para nós alimentar constantemente, para a gente sobreviver, melhor dizendo, para a gente sobreviver. Então, a gente vê os 4 elementos dentro da gente. Então por isso eu enxergo o Criador neste arcano, né? Essa grande manipulação divina dentro do universo, né? Agora também dentro do planeta Terra, esses 4 elementos. E dentro desses 4 elementos, a união desses 4, a gente vê o desdobrar de outros, né? A gente vê a planta, ela floresce, ela nasce e cresce, porque existe um processo de água, né, e terra. Então, eu falo que a água que fertiliza o solo, então a água molha o solo e fertiliza. Então, a possibilidade, né, as várias possibilidades que tem com estes 4 elementos, né, presentes, a gente vê terra com fogo, né, o que dá no vulcão, as rochas, né, a lava que é expelida pelo vulcão cai na terra, então você vê que ele é rocha derretida, então é terra derretida. Então é uma mágica, uma coisa muito fabulosa, muito fantástica. É um arcano que, então, Carlos, propriamente vai falar de magia. Alguém que fez uma magia para mim. Olha, ele pode evidenciar, no meu ponto de vista, uma possível união de elementos para algo, né? Claro que depende de outros arcanos ali numa jogada para falar de uma magia propriamente dita. Mas a gente pode entender de uma manipulação de elementos e manipulação de recursos que alguém pode ter feito ou pode estar fazendo contra o seu consulente ou até mesmo contra você. Mas depende aí de vários outros arcanos, no meu ponto de vista, para trazer aí um entendimento de uma magia propriamente dita. Não é só porque é o mago, né, que faz a magia que a gente entende hoje, que quer dizer que uma magia, um feitiço ou um trabalho, né, energético foi feito e mandado sobre você ou seu consulente. Então não acho. Um arcano que vai falar para a gente também sobre as constantes, né? A gente vê que a Lemniscata seria esse símbolo do infinito. Então essa constante criação que a gente está fazendo. Eu, quando tive a ideia de fazer este vídeo, foi um processo de inspiração, esse mago como consciência entronizado nesse consciente coletivo que a gente tem, que nos traz essas informações. Então eu tive um processo onde o mago falou assim: olha, vamos criar alguma coisa diferente. Então criei esta caminhada, que eu não vou chamar de jornada, essa caminhada ou essa passagem pelos 22 arcanos. Começando então pelo mago. Faço novamente um convite para reflexão em cada elemento, né? O que eu estou criando que me dá forças de agir, né? Quais são as criações que me impulsionam? É o elemento paus, é o elemento fogo, né? Naipe de paus. Quais são as criações afetivas que eu tenho dentro de mim? O que eu me alimento? Que água eu me alimento? Será que eu estou bebendo do remédio ou do veneno que eu estou criando?
elemento água, naipe de copas. O que será que eu estou consolidando na minha vida? As criações que eu tenho consolido, né? Eu consigo fazer algo concreto, elemento terra, naipe de ouros. E as criações mentais, a minha inventividade, né? O que eu crio na minha mente, será que é bom para mim? São criações sadias e saudáveis, né? Até mesmo a conversa que eu tenho com o meu próximo, eu consigo ajudar ou crio cenários e fantasias aí para prejudicar o meu irmão ou meu colega. Então é um arcano que vai falar para a gente sobre inúmeras possibilidades, inúmeras coisas. É quase como um coringa, este arcano. Se a gente fosse pensar mais, o coringa estaria mais para o louco, mas também traz aí por essas várias possibilidades que traz o arcano do mago. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe, comente aqui o que você gostou, o que você concorda, o que você discorda, sugestões para próximos vídeos. E se você tem alguma experiência com o arcano do mago, comente também. Se você não se importar de abrir a sua experiência, compartilhe com a gente para a gente debater até mesmo num vídeo posterior. Tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou, que gosta do trabalho que eu faço. Eu represento hoje o tarô do Carlos, né? O meu nome aí é o tarô do Carlos. Então não é um tarô do meu jeito, mas a minha forma de entender, que eu acabo pegando concepções de vários autores. Não me apoio basicamente em um, eu apoio em vários. Então dando ali o meu entendimento. Haja vista que cada leitura também ela é muito particular de cada tarólogo. Então este é o tarô do Carlos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.